boa tarde, boa noite. Você que nos acompanha de casa, nos assiste, nos ouve. Nós estamos aqui hoje em mais um episódio do canal Direito e Diálogo. E nós estamos aqui com ela, maravilhosa doutora Emanuela. Doutora, seja muito bem-vinda, nossa maravilhosa secretária de governo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Se apresente, por favor. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Que alegria estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Estou me sentindo em casa aqui, tá? Nesse sofá. Um momento de oportunidade um pouquinho, né? Eu fiz algumas reflexões quando eu estava no caminho para cá, porque é uma oportunidade também da gente rever a minha história, rever a minha vida, né? E sonhar com os caminhos que tem pela frente aí, que nos aguarda pela frente. É verdade. De coração, obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos. E aproveitando esse misto de emoção, queria já começar. Manu, posso te chamar de Manu, né? Claro. Manu, conta pra gente, pra mim, eu já conheço um pouquinho, mas quem tá em casa nos ouvindo, nos assistindo, conta um pouquinho da trajetória da mãe, da mulher, da secretária de governo. Eu preciso sempre destacar, né? Eu fui uma jovem muito cedo, porque me tornei mãe muito cedo, né? Eu me tornei mãe aos 15 anos de idade, né? Isso há 20... Exatamente hoje, comemoro o dia do nascimento da minha filha. Parabéns pra ela, hein? Exatamente há 26 anos atrás, né? Numa cidade muito pequena, então foi um momento muito desafiador. No convívio familiar com meus pais, né? Porque eu saí de uma rotina comum de uma menina de 15 anos de idade. Mas desde muito cedo assumi a tarefa de ser mãe. Minha mãe fez com que eu assumisse a tarefa de ser mãe e não desistisse de percorrer os caminhos dos estudos, né? Eu tive a oportunidade de fazer magistério e contabilidade naquela época, 2 cursos profissionalizantes, né? E eu estudava pela manhã, tinha um tempo em casa para me dedicar à minha filha e voltava à noite para estudar. Nesse período, né, fazendo os 2 cursos técnicos, né? Eu acho que a tarefa de ser mãe muito cedo também me trouxe uma responsabilidade muito cedo, de ver a vida diferente muito cedo, né? Foi muito difícil. Muitas das coisas que as meninas de 15 anos viveram, eu não convivi. Então, tive que interromper um período da minha adolescência, mas com muita responsabilidade e sabedoria. E isso me fez enxergar a vida de uma forma diferente, tanto que logo cedo eu comecei a dar aula, né? Com 18 anos eu já estava trabalhando na prefeitura, dando aula. Com 21 anos eu já era servidora efetiva do município de Alto Rio Novo, da cidade onde eu vim, do interior do estado. E para mim, eu acho que esse foi o maior desafio, continuar a vida pós-maternidade, né? Com a responsabilidade de cuidar da filha, mas também me ingressar num ambiente de trabalho. Então foi uma parte que foi muito desafiadora para mim. E logo em seguida eu já estava percorrendo os caminhos políticos, porque fui eleita vereadora na minha cidade, né, com 23 anos. Nova, Manu. Então, muito jovem também. E o período da faculdade também foi um período que eu fiquei um pouco assim, eu terminei o ensino médio, o ensino técnico na época, né, e já não ingressei imediatamente na faculdade. Comecei uma faculdade de pedagogia, cursei ela por 1 ano e depois a vida me conduziu para o caminho do direito e eu fui fazer faculdade de direito. Só que aguardei 1 ano depois para ingresso na faculdade de direito, tanto que eu era a mais velha da minha turma. Caramba! Então foi muito diferente o ambiente que eu convivi ali também na faculdade, né? E terminei a faculdade e já estava como vereadora. Eu concluí a faculdade, eu estava iniciando o mandato da vereança, né? E foi muito bom também, foi um momento de muita oportunidade, porque eu conhecia já a parte educacional do meu município, a Secretaria de Educação ao qual eu era vinculada. Logo assim que eu passei no concurso público, eu fui ser técnica na Secretaria de Saúde. Então eu cuidava dos contratos, das contratações, da compra de medicamento. Então me aprimorei também no serviço público, porque passei pela pasta da educação, passei pela pasta da saúde, né? E logo quando eu fui ser vereadora, eu tinha uma bagagem, um conhecimento muito grande da parte interna da gestão pública. Eu acho que isso também me proporcionou rapidamente chegar ao mandato de prefeita. Eu fui prefeita eleita com 28 anos, muito, muito jovem.
Imagina que eu olhava lá, meu pai e minha mãe eram servidores do município. Naquele momento eu tinha que fazer gestão e meus pais estavam ali para serem comandados, direcionados no seu trabalho por mim, né? Então foi muito jovem, mas eu tinha uma maturidade muito grande. E eu acho que o divisor de águas na minha vida ali, para passar pela maternidade muito cedo, e logo em seguida, né, assumir a função de vereadora e depois prefeita do município, foi a responsabilidade. Num certo momento ali da minha vida, que para muitos seria muito difícil, acho que minha mãe conseguiu impor para mim, peraí, você precisa assumir a responsabilidade. E eu acho que é isso que é muito que eu carrego, assim, eu sei da minha responsabilidade, eu quero cumprir com a minha responsabilidade. Eu acho que isso também faz a gente se dedicar mais ainda ao trabalho pela cobrança que a gente faz da gente mesmo, né? E essa é a minha história. Vim do interior do estado, a minha cidade de 8 mil habitantes, minha terra natal, Alto Rio Novo. E pude ser vereadora, prefeita, professora, meu escritório de advocacia, né? Eu tive também a oportunidade de ter um escritório de advocacia, advoguei em diversas áreas, porque no interior o advogado não tem uma pauta específica, né? Ele precisa cumprir todos esses ambientes. E também tive a oportunidade de ter um escritório de advocacia no município. Percorri muito, porque eu trabalhava na prefeitura e tinha um escritório de advocacia. Eu cumpri as duas funções. Depois estava no mandato de vereança, com o escritório também aberto. Loucura total, né? Sempre trabalhei muito. Graças a Deus, assim, eu tive uma vida que sempre foi uma vida muito simples no interior, mas com muito trabalho. E a filha seguindo os caminhos da mãe agora na advocacia, né? Que é um orgulho. Minha grata surpresa foi que, assim, a gente sempre fala, não, achei que ela ia se dedicar a outra profissão. Num certo momento, eu achei assim, não vai percorrer o mesmo caminho. Não foi induzida por mim. Ela chega e fala comigo, mamãe, passei no vestibular, vou fazer direito. Eu, mas como assim fazer direito? Que vestibular? Ela tinha feito a inscrição e tinha feito o vestibular e eu nem conhecimento tinha, né? E graças a Deus hoje com a oportunidade de estar com a gente aí, né? Tá aí. Isso com registro em Vila Velha, né? Essa grande mulher aí. Estou muito feliz, assim, né? Muito feliz mesmo onde eu cheguei, de onde eu vim. E os caminhos também que a gente sonha em percorrer pela frente, né? Conduzido por muito trabalho, muita dedicação, mas com muita humildade também. Eu acho que o principal da vida da gente é conviver com as pessoas humildes, ter a oportunidade de estar onde as pessoas realmente têm a certeza que estão ali pela convicção, pelos propósitos, e é isso que eu faço no meu dia a dia. E acrescentar o que você falou de humildade é isso. É literalmente a Manu que hoje está aqui no canal, é a mesma Manu que você encontra no gabinete, nas ruas, essa aproximação, essa ponte na vida das pessoas. Sem dúvida, o fato da maternidade ter chegado mais cedo para você, te fazer amadurecer mais cedo, com responsabilidades mais cedo, toda a sua trajetória de vereadora, de prefeita, hoje como atual secretária de governo do nosso maravilhoso estado do Espírito Santo, não é à toa que esse cargo está em suas mãos. Você é digna mesmo deste cargo, você é uma mulher incrível, brilhante, e eu não te falo isso só porque você está aqui. Você sabe que eu sou testemunha Manu, né? Eu amo você de paixão, você é uma pessoa em que eu tenho alta admiração, desejo todo o meu sucesso, meu escritório está à sua disposição, eu estou à sua disposição, o canal está à sua disposição. Ai, gente, fiquei emocionada aqui, né? O nosso encontro foi de alma, né? Eu falo que é encontro de alma mesmo, né? E a mesma admiração eu tenho por você, né? Eu falo que a vida para nós, mulheres, nesse ambiente, ela é sempre desafiadora. Assim, não coloca a pauta de mulher. Não, é porque a gente tem uma rotina dupla, muitas vezes. O ambiente que nós convivemos, muitas vezes, eu falo assim, a gente precisa demonstrar força, mas demonstrar força com a nossa sutileza, Sim. com a nossa delicadeza. Então é sempre muito desafiador para a gente e você também para a gente é um exemplo, né? Tudo aquilo que nós vivemos agora, esse momento único que é o AB, né? Tá vivendo, né? Eu falo que para a gente é um orgulho danado quando você olha para um lado, para o outro, as mulheres cuidando. É muito importante, né, Manu? Da nossa ordem, então é muito legal. É muito importante. E tenho certeza que a minha admiração também é enorme. Obrigada. Obrigada. Obrigada, meu amor. Eu vou entrar então numa pergunta de legado e construção.
Doutora, observando sua trajetória desde Alto Rio Novo até o Palácio Anchieta, parece que a senhora tem um talento especial para transformar desafios em oportunidades. Qual foi o momento em que percebeu que a sua vocação não era apenas em exercer o direito, mas moldá-la através da gestão pública? Eu acho que no momento que eu tive a primeira oportunidade na sala de aula, que foi uma sensação única, né? Eu entrei na verdade, como professora no terceiro maternal. Então, era uma criançada assim, né? A faixa etária de bebês, praticamente, as crianças ali ainda aprendendo, né? A se desenvolver na coordenação motora e tudo mais. E eu me recordo que eu falei assim, uma forma lúdica de ensinar vai ser a partir de contar histórias. E eu me recordo quando eu cheguei na sala de aula para ensinar as vogais. E aí contei uma história e depois, para ensinar a letrinha A, tinha assim, eu falei, sobe, desce, fecha a portinha. E eu vi uma turma de crianças saindo dali, todo mundo escrevendo a letrinha A. E aí eu não imaginei que isso fosse para dentro de casa, porque o que aconteceu? Foi um negócio fenomenal. Aí foi aquela semana, né? A gente sempre, quando está lá no momento da sala de aula, a gente trabalha uma semana ali, insistindo para que a coordenação motora seja desenvolvida perfeitamente, para fazer a primeira vogal, que é a letra A. E eu achei o máximo, porque a turma toda, com uma semana, todo mundo já sabia fazer a letrinha A. E aí os pais começaram a ver que as crianças em casa também desenvolveram e sabiam já fazer a letrinha A. E uma das crianças pegou o giz de cera e foi na parede em casa. Fez sobe, desce, fecha a portinha. E aí a mãe, naquela época, depois chegou e deu um testemunho. Tava todo mundo na sala, pegou o giz e foi lá e riscou gigante. Ela falou assim, eu não consegui brigar. Eu deixei ela fazer da parede um quadro, porque ela, além de estar ali fazendo, ela imitava a tia que estava lá. E eu vi, assim, o quanto que é poderoso o trabalho da gente, né? Então, se a gente se dedicar, se a gente fizer entrega, a gente está pronto para servir. E ali naquele momento eu vi que, assim, como valeu a pena o meu trabalho, isso na sala de aula. Imagino que você poderia fazer fora, né? Então, assim, eu acho que ali já começou, assim, eu tinha uma responsabilidade, uma entrega, e para mim era um momento desafiador também na sala de aula, tanto que depois, assim, foi lindo o meu período como professora. Eu tive inúmeras oportunidades, inclusive de alfabetizar a minha filha. Caramba! Porque, assim, num evento de substituição de professor, eu acabei indo parar na sala de aula que a Maria Luísa estava no terceiro maternal já, né? E no terceiro pré, na época era pré-maternal na creche e terceiro pré. E aí, para mim, foi muito desafiador, por quê? Porque você tem uma turma, e ali era o ensino da leitura. E todas as crianças, eu conseguia que as crianças aprendessem rapidamente a leitura. E a Maria Luísa demorou a aprender a ler. Ela escrevia muito bem, mas ela teve uma dificuldade na leitura. E eu me via ali, eu no papel de mãe e professora, ela tem que aprender. Com um aluno em dificuldade com a questão da leitura, e era a minha filha. Basicamente, eu tinha na época 30 alunos, eu tinha 28% da turma fazendo uma leitura e minha filha com dificuldade na leitura. Então, assim, para mim também foi um outro momento, assim, como que a gente tem pessoas que nem todo mundo é igual. Sim. Né? Mas você precisa criar nas pessoas a vocação de se desenvolver, para você ter um time, impulsionar um time. E eu levei isso para a prefeitura, que foi fantástico para mim. Eu lembrava da sala de aula, assim, que você tinha aquela diferença das pessoas, né? As crianças, né? Cada uma com um ciclo de aprendizado diferente. Cada uma eu falo assim, vivia um momento diferente em casa, então vinha para a escola num momento diferente, um comportamento diferente. E eu entendi que o ambiente onde eu fosse também, eu teria que lidar com as diferenças. E eu acho que isso me ajudou muito. Quando eu chego à prefeitura e eu olhei e falei assim, gente, a cidade está na minha mão agora, com 28 anos para liderar. E teve um evento que foi muito difícil de enfrentar, que foi as chuvas de 2013.
que afetou o estado do Espírito Santo inteiro. E a minha cidade foi, assim, 70% da cidade afetada. Inundações, pessoas que precisavam desocupar a casa que foi destruída e atingida. A população que não tinha abastecimento de água, e aí não tinha água, não tinha alimentação. E eu tive que conduzir a crise e passar por ela. E reconstruir a cidade. Conduzindo a crise, né? Então eu vi o quanto que era importante você conhecer esse ambiente que você vive e cuidar das pessoas nesse ambiente. Eu acho que foi ali que eu senti, eu acho que assim, de fato a missão mesmo de servir. Começou na sala de aula, depois quando eu cheguei como vereadora e como prefeita, eu vi que eu tinha um processo, num certo momento da vida, que eu precisava liderar. E eu acho que ali eu já tinha vocação para liderar a partir da sala de aula. Poxa, eu tô assim, e eu nem sabia. Olha, então vamos diferenciar. Existe uma máxima, Manu, que diz que por trás de toda mulher de sucesso há uma xícara de café substancial. No seu caso, o que realmente alimenta essa energia incansável, porque é uma energia incansável, mulher, para servir o Espírito Santo? O trabalho e a entrega motiva muito a gente. Não tem sentimento melhor do que quando você olha lá uma entrega que passou num certo momento pelo seu trabalho, pelas tarefas que você cumpriu pelas suas mãos. Eu vou falar que é a arte de cozinhar. Eu adoro cozinhar. E quem gosta sabe disso. Você sempre cozinha para alguém. Para alguém, não é pra gente não. Não é pra gente. E não tem sensação melhor pra gente que cozinha de alguém que fala, nossa, que avaliar delícia. O prato, que delícia. A gente fica até esperando. Né? Isso, a gente fica esperando. E aí, gostou? Um prato bem elaborado, com cuidado, com carinho. A gente monta a mesa, né? Na esperança de tudo passar pela avaliação do prato. E isso também é aqui dentro da gestão pública. Não tem sentimento melhor quando você vê uma entrega. Você entrega uma unidade habitacional para uma pessoa que esperou a vida inteira e que talvez não teria outra oportunidade, a não ser pela ação do poder público, de entregar lá seu imóvel. Quando você vê assim, uma unidade de saúde sendo entregue, você sabe que aquela é a primeira porta que o cidadão que precisa de acolhimento vai buscar, com qualidade, nova. Então, assim, isso dá uma motivação para a gente tremenda para o trabalho. E, acima de tudo, a responsabilidade de saber que, assim, olha, tá na nossa mão. Nós enfrentamos aquelas fortes chuvas de mimoso, né? E pela primeira vez eu passei a Páscoa longe dos meus pais. Então, assim, né, eu com mais de 40 anos, sempre o domingo de Páscoa eu tive a oportunidade de almoçar com os meus pais. E naquela situação de mimoso, eu falei assim, olha só, enquanto as famílias estão lá sem lugar para almoçar, não sabe o que será do dia de amanhã, né? E eu me recordo que, assim, eu levantei de manhã cedo e falei assim, eu preciso estar lá, né? Nós fomos para dentro do Corpo de Bombeiros, tocar os processos que precisavam, para fornecer o auxílio necessário que lá precisava. Estava com falta de água, a gente precisava buscar alternativa para perfuração de poços artesianos, né? Toda a equipe da Defesa Civil mobilizada. Eu olhava para o pessoal do Corpo de Bombeiro, tinha gente que tinha uma semana, 5 dias, que não via família, que estavam lá. Então eu falei assim, cabe a mim também estar lá, dedicado. Então eu acho que isso também motiva a gente, porque a gente tem a missão aqui muito forte de lá na ponta ter alguém esperando pelo seu trabalho, pela sua entrega. Olhar o próximo, né? É isso, olhar o próximo. Eu acho que é isso que mais motiva. As entregas são fenomenais, assim. E eu falei esses dias, assim, às vezes você vai lá e faz uma pavimentação de 100, 200 metros. Mas a grandeza dela, na ordem de grandeza, assim, aquela população que esperou, às vezes, 30, 40 anos para receber aquele investimento ali, você está fazendo a entrega agora, é muito bacana. Talvez para uma cidade tão desenvolvida não faz tanta diferença quanto para aquela que esperou 30 anos. Então, assim, é muito bacana, né, ver como o Estado avançou, como a gente tem mudado a vida das pessoas, né, o reconhecimento do trabalho do nosso governador agora. Sim. E a gente poder dividir isso quando a avaliação dele é muito boa, a gente está do lado, assim, comemorando, vibrando quando a avaliação do governo ou algum projeto do governo, como é agora, né? Eu falo assim, a Ciclovia da Vida vai receber agora, está concorrendo um prêmio mundial agora, né? Pela tecnologia que foi usada de forma sustentável, né? Então, você fica encantada com as ações que dão muito certo, que deram muito certo, né? E compartilhar os resultados na vida é tudo isso.
E o Espírito Santo hoje está em constante crescimento, né, Manu? Você, como secretário, governador, tem feito muito pelo Estado. O Estado tem crescido muito, tem evoluído muito. A prova disso é a nossa valorização imobiliária, que está cada dia maior, né? Maior. O Estado vive um outro momento, né? Eu falo que o desenvolvimento chegou muito forte. Nós estamos vendo isso em todas as áreas, né? A cidade de Vila Velha com inúmeros investimentos. Sim. A cidade, agora, nós vamos sexta-feira lá entregar o viaduto lá da Darli Santos. Então, assim, obras, né? Grandes obras que proporcionam logística, mas também a mobilidade. Sim. Mas você vai para o interior do estado, não tem um registro de uma cidade que não tem ali o nosso trabalho, o trabalho do nosso governador para fazer as cidades se desenvolver, mas acima de tudo para atender a população que lá mora, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que a nossa dedicação é muito isso. Isso move a gente levanta de manhã numa energia danada. Não tem coisa melhor quando o governador me liga de manhã e me entrega uma tarefa. E não tem sentimento melhor do que entregar para ele a tarefa que ele me delegou concluída. É verdade. É muito bom, é muito bom. Que por trás de uma determinação, de um comando dele, a gente sabe que sempre vem bons resultados. Que bom. Sempre vem bons resultados. Continua, tá dando certo. Manu, Alto Rio Novo foi seu laboratório político. Como é governar uma cidade onde todo mundo te conhece desde criança? Como foi governar, né? Olha, eu tive a oportunidade de viver um momento único na vida. Primeira mulher eleita, né, como prefeita da cidade e muito jovem. Então, isso foi um marco, uma referência muito forte para a cidade também, né? E muitas pessoas, muitas vezes, desconfiavam por ser mulher, pequenininha como nós somos. Então, assim, às vezes achava que alguém ia comandar, que eu teria algum tipo de fragilidade. E eu, assim, tive uma oportunidade única na vida. Logo quando eu terminei a faculdade, eu me ingressei numa pós-graduação em gestão pública. E abriu caminhos ali, para eu entender o que era o planejamento da administração pública, para eu entender alguns pontos que são cruciais, né? Como que é o planejamento, o ordenamento territorial de uma cidade, né? O que você precisa avaliar para desenvolver programas e projetos. Foi um divisor de águas na minha vida. E, além disso, assim, eu tinha feito o curso técnico contábil. E quando eu fiz o curso técnico contábil, eu jamais imaginei que eu poderia ter ingressado para as vias, né, de ser gestora pública e trabalhar também com os números, trabalhar com a contabilidade pública. Então, assim, e eu mergulhei mesmo, eu vou dizer assim, mergulhei de cabeça. Eu cuidava da parte política, mas eu cuidei da parte operacional como ninguém, assim. Tive todas as minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas, não tive um processo judicial fruto do meu mandato. E isso foi de dedicação de cuidar mesmo. Cuidar das pessoas e cuidar das contas, fazer as duas tarefas, né? E assim, para mim foi muito desafiador mesmo, assim, assumir o mandato, fazer essa gestão política, que para mim eu acho que era a parte mais difícil, porque a parte de fazer gestão técnica, essa eu tirei de letra. Confesso a você que tinha um time bom também, né? Eu tenho que reconhecer, né? A gestão se faz com pessoas, né? É sempre bom ressaltar isso. Como nós temos no governo do estado um time muito bom, uma equipe enorme, preparada. Isso também faz toda a diferença, né? No dia a dia dos prefeitos a gente vê isso. Aqueles que estão com a equipe preparados é o que faz decolar e acelerar. Então, foi muito bom. Que faz o barco andar. É isso. Manu, então vamos lá. Alguns críticos dizem que políticos saltam muito entre cargos. Como que você, como secretária de governo, mulher, a gente falou isso, né, das críticas contra nós mulheres, responde a quem questiona se não seria melhor criar a raiz em uma função só? No seu caso, é claro, né, que o que valeu a pena foi o crescimento, vereadora, prefeita, e hoje assumir como secretária de governo. É muito importante. Eu falo que, assim, hoje eu trato da pauta com o governador, né, eu cuido da pauta de investimento nos municípios especificamente. O governador delibera, o governador direciona quais são os investimentos que nós vamos realizar, e a parte técnica e operacional eu vou fazendo a gestão com cada secretaria, né?
E como foi importante, porque eu só posso fazer o que eu estou fazendo neste momento, porque eu tive a oportunidade de passar como vereadora, de passar como prefeita, de ser secretária executiva da AMUNES e entender todo o processo de funcionamento das cidades. E aí isso me deu a oportunidade hoje de ajudar o Estado com ações muito importantes, dar mais eficiência, agilidade aos processos e aos procedimentos, né? Entender também a parte de quem está lá na ponta, que é o prefeito, entender a gestão do prefeito, o que a gente pode fazer enquanto Estado para facilitar, para ser o agente provedor de mais investimentos para aquela cidade. Então, eu acho que se eu não tivesse, eu falo assim, a experiência de ter passado, convivido, sendo gestora nesses ambientes, me deu condição e competência, né? Para realmente estar hoje na Secretaria de Estado de Governo. E a gente não deixa de aprender nunca. Eu falo assim que tem a Procuradoria-Geral do Estado lá, que é meu braço, meu apoio, né? Meus colegas também secretários, né? Eu sempre estou dialogando, ouvindo, e eu falo que a gente que está numa função dessa, a gente não pode descansar nunca quanto a sede de conhecimento. Sim. Então, aquilo que você não sabe, você tem que buscar. Eu falo ficar atento ao que está acontecendo no dia a dia do nosso país, porque também impacta diretamente aqui, né, nas decisões políticas no nosso país também, que impactam diretamente aqui. Então, eu acho que é isso, dedicação. E ter também essa sede de conhecimento. A gente não é obrigada a saber tudo, né, Manu? Não. Tem a obrigação de procurar. É isso. E eu tive a oportunidade de passar pela Secretaria de Economia e Planejamento do Estado. Eu confesso que quando o governador falou assim, Manu, eu gostaria que você ficasse na Secretaria de Estado de Governo, que você continuasse o trabalho lá, eu estava sucedendo, né, a gestão logo em virtude do período eleitoral, e eu cuidava do Fundo Cidades. Imaginem só, eu era prefeita, recebi recursos do Fundo Cidades, depois eu me vi na AMUNES, dialogando com o governador para fazer outro investimento no Fundo Cidades, depois eu vim coordenar o Fundo Cidades. E aí eu saí da coordenação do Fundo Cidades para assumir a Secretaria de Economia e Planejamento no final do exercício do final de exercício financeiro. Então foi, assim, para mim uma pauta desafiadora. Eu tinha um PPA, que a gente tinha que projetar para o próximo ano, mas eu tinha a LOA e a LDO para encaminhar. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu estou diante agora da responsabilidade de encaminhar a lei orçamentária do Estado do Espírito Santo e deliberar nesse momento. Então, e ainda fechar o exercício do mandato do governador, né? Então, ali eu me vi num teste muito de fogo e vou falar que foi muitas horas de dedicação, de estudo, com a equipe competente, super competente da secretaria, mas também eu tinha que fazer gestão naquele momento e coordenar uma equipe, né? Uhum. Então, foi ali um momento desafiador mesmo. Nós nos dedicamos. E logo depois eu fui para a Secretaria de Governo. Então, imagine só, hoje eu já sei, assim, né, não sei tudo, mas passar pela Secretaria de Economia e Planejamento me dá a condição de discutir a parte orçamentária com os investimentos que nós estamos alocando, como é o funcionamento da máquina do Estado, né, as fontes de arrecadação do Estado. Então, quando a gente fala do café, o que isso representa para dentro da arrecadação, né? O nosso comércio, como é que é isso, como é que isso representa para a nossa arrecadação, quão importante é a nossa tarefa também de fazer um Estado, né, promover o Estado na sua linha de desenvolvimento para ter a gente capacidade de fazer tantas realizações como nós estamos fazendo. Então, acho que me deu condição muito grande de chegar na Secretaria de Governo também. E aproveitando esse gancho, então, que você falou um pouquinho, fala pra gente, Manu, sobre o Fundo Cidades. Porque tem pessoas que talvez nem sabem o que é, né? O que é o Fundo Cidades? O Fundo Cidades ele foi constituído em 2013, neste momento que o Estado enfrentava essas fortes chuvas que assolaram todas as cidades do Estado do Espírito Santo. O governador precisava chegar para um socorro imediato a todos os municípios e ele criou um fundo, que é um fundo desburocratizado, que pega o recurso do Caixa do Estado e coloca no município para o município executar obras e ações nas mais diversas áreas. Quando nós chegamos agora em 2023, 2022, nós fizemos grandes ações. Tem obra em todas as cidades do estado aí, na sua magnitude, obras pequenas, grandiosas, mas obras em todas as áreas do Fundo de Cidades. Quando chega em 2023, o governador disse assim, a gente precisa fazer com que todas as cidades
comunguem com a nossa pauta, que é a pauta do Programa de Mudanças Climáticas, e com ações realmente que a gente consiga enxergar que nós somos efetivos nessa pauta, para tornar cidades resilientes a esses eventos que vão acontecer. Hora seca demais, hora forte chuvas demais, os eventos extremos que nós estamos vivenciando aí no dia a dia. E aí foi uma sugestão do governador, ele me convidou e falou assim: Manu, o Fundo de Cidades a gente podia pautar somente para obras e projetos de mudanças climáticas, para tornar as nossas cidades resilientes. Uhum. Me deu a missão, nós, junto com a PGE, fizemos a preparação, né, os atos normativos, como é que isso ia funcionar. E aí o mais difícil foi convencer os municípios, porque assim, gente, todo mundo na sua cidade tem uma pauta que está linkada diretamente a uma obra com mudança climática, para proteger, para tornar as cidades resilientes. Agora o que a gente precisa é ter um olhar dedicado a isso. Uhum. Nós temos recursos para os municípios realizarem seus projetos e temos disponibilidade de recursos para fazer as obras. E foi muito bacana, que no primeiro momento foi difícil, mas depois todo mundo abraçou, eu falo assim, os municípios, os gestores municipais, a Assembleia Legislativa abraçou o Fundo de Cidades e viu o quanto que era importante essa pauta para as cidades. E aí nós começamos, né, a liberar recurso para cidades fazerem obras, bacia de contenção, fazer obras de macrodrenagens importantes, fazer obras de reservação hídrica também. Então, sim, estamos fazendo diversas obras dessa natureza, que tem mudado muito aí a vida de algumas cidades, contenção de encostas. As pessoas muitas vezes demoram muito para adquirir seu patrimônio, uhum, e eles estão localizados muitas vezes numa área de risco, mas que você faz uma contenção e aí a casa está protegida, as famílias estão protegidas, e a gente vê o resultado desse trabalho também. Então, diversas obras dessa magnitude, e mais ainda, porque foi importante, porque o governador disse assim, eu vou liberar recursos para os municípios fazerem seus projetos também. Então, liberou recurso para fazer projeto, liberou recurso para fazer obra. E isso fica lá na nossa coordenação, né? Na nossa gestão. E tem feito a diferença. E se você percorrer um pouquinho aí pelo estado, você sempre vai encontrar algum prefeito que vai falar, o Fundo de Cidades. Ou alguém, eu falo assim, que está muito próximo da gestão pública, fala, o Fundo de Cidades, Fundo de Cidades. Que realmente foi uma forma do governo rapidamente chegar às cidades. E ainda sobre o Fundo de Cidade, daqui a alguns anos, quando olharmos para trás, né, qual será o legado mais tangível deste fundo para as cidades capixabas? A proteção à vida das pessoas. A gente consegue enxergar quando realmente, efetivamente, aconteceu o evento extremo. Mas imagine você, uma pessoa que quando chove, ela sai da casa ou ela fica na casa insegura, sem saber o que está acontecendo ali fora, porque o ambiente onde está localizado o imóvel não está seguro. Ou se de repente a chuva vem, o rio vai subir, a minha casa vai inundar, o que eu vou fazer? É muito triste. E o impacto para a recuperação é muito alto em termos de valores e de sentimentos que as pessoas passam. E antes era uma demora absurda, né, mano? Então, assim, as obras que nós estamos fazendo agora, além de dar essa tranquilidade, a gente reduz o impacto social e econômico também para o Estado, né? Porque qualquer medida que a gente toma emergencial, posterior, o impacto é muito grande. Sim. É muito grande. É um esforço do Estado muito grande, sabe? Lotado naquele determinado município para aquela determinada quantidade de pessoas. Nós temos desafios muito, muito grandes, né? Nós temos cidades que, ao longo da sua história, elas foram construídas... as residências são todas ribeirinhas. Sim. Então, assim, desafio com saneamento básico. Porque, historicamente, nós não imaginávamos o quanto que isso ia impactar agora. Então, assim, o convencimento agora para cumprir o marco do saneamento, para a gente está sendo uma vitória muito grande avançar com essa pauta, mas ela é desafiadora. A pauta do saneamento, a pauta da água é um desafio gigante, né? Então, nós temos muito que avançar ainda, mas hoje o Estado está muito compromissado em realizar a sua parte, a sua etapa, e não só a sua etapa, sempre colocando o município para dentro, fomentando o município também, para entender que essa pauta é nossa, é uma pauta, fala assim, é uma pauta nossa, não é separação de território, que é competência do Estado, que é competência de município. Não, hoje um abraço, é um abraço, né?
Então, eu acho que é isso, assim. E o Fundo Cidades, ele foi aderido por todos os municípios? Todos os municípios, né? Hoje nós temos recurso aportado para todas as cidades. E ainda está o edital em aberto, recebendo as propostas, mas nós estamos dialogando com todas as cidades. Só não busca recurso aquele que não envia lá a solicitação. Né? Que depois também fala, perdi o prazo, mas a gente tenta fazer a maior comunicação possível para que todos participem. Né? Os editais são abertos quantas vezes por ano? Não, a gente deixa um período. Então, assim, para recebimento das propostas, tanto de projeto quanto de obras. E depois nós vamos avaliando de acordo com a capacidade do Estado também. Porque tem uma capacidade daquele município, isso, né? A gente tem uma capacidade que é finita, mas o governador tem se dedicado e colocado essa pauta como prioritária. Ah, que legal. Nós estamos cuidando. É isso. Vamos acompanhando. É isso. Manu, quando imagina o Espírito Santo daqui a 20 anos, o que espera ver que tenha sua digital como gestora? Nossa, tô te pegando. É isso. Eu acho que nós estamos vivendo um momento único no Estado. Com um Estado equilibrado, gestão fiscal, assim, todo mundo fala, nota A mais no Tesouro. O que é isso? Isso dá a capacidade do Estado do Espírito Santo ser exemplo. Exemplo no nosso país. Porque exemplo de compromisso com as contas públicas é também o compromisso no investimento social. Fazer as obras e as ações que são prioritárias. Hoje nós estamos fazendo a melhoria da malha viária do Estado de forma assim, fantástica. Sensacional. Isso só é possível, por quê? Porque nós temos a capacidade de realizar esses investimentos. Então, eu acho que assim, o que eu espero para daqui a 20 anos? Tem uma pauta que o governador está tratando ela com muito carinho, que é a pauta do turismo também. O turismo, ele gera emprego, ele gera renda. Rotatividade. Então assim, e o nosso Estado é lindo. Eu falo que se você percorre o Estado do Espírito Santo, você vai em Pedra Menina, em Dores, você vai em Ponto Belo, que esse final de semana tem até a festa da Morena. Que você não para. Mas você vai em cada cantinho, eu dei exemplo assim, do mais extremo do sul ao norte, mas você vai em cada cantinho do estado, você vê lá a pauta do agroturismo muito forte, você vê a pauta da agroindústria, pequena agricultura familiar, meu Deus, como que eles estão produzindo, você vê o artesanato voando, então assim, e aí no meio disso tudo, você vê um estado que está recebendo portos muito bem preparados, nós estamos assim voando com a exportação. Sim. Então, assim, um momento único de grandes indústrias chegando no estado. É verdade. Então, eu acho que nós estamos trilhando o caminho certo. E sabe, assim, se a gente pensar o Espírito Santo para daqui a 20 anos, eu quero que o estado continue nesse caminho certo, porque deu muito certo. Está dando muito certo e a gente sabe que nós temos muitas tarefas a cumprir e a fazer. Mas se o Estado continuar nesse caminho, não tenha dúvida, está na direção certa e nós vamos acertar e muito ainda. E aí, assim, do coração, eu vejo que a pauta do turismo já está brilhando e vai brilhar ainda mais. Eu não tenho dúvida. Segredo, então, para os próximos capítulos. Se pudesse deixar uma única reforma, lei ou projeto como legado eterno para o Estado, qual seria e por quê? Olha só, nós já temos isso aqui dentro, assim, um programa voltado para acolher as famílias mais vulneráveis, com geração de emprego, renda, trabalho. A educação do Estado também num momento único, porque nós temos aí ampliando o ensino integral, qualificando os nossos jovens, e aí, assim, a oportunidade de desenvolvimento para o Estado dá oportunidade aos nossos jovens de ingresso no mercado de trabalho. Então, eu acho que, assim, nós já temos uma legislação que protege o investimento na saúde, na educação, cumprindo os 25% da educação, os 15% na saúde, mas o investimento em assistência social, as pautas da assistência social também, eles precisam estar sob a guarda e o guarda-chuva de proteção do Estado. Hoje nós temos um governador que aumentou 70% do cofinanciamento em assistência social para acolher as famílias mais vulneráveis. Então, eu acho que essa pauta ela precisa estar protegida, assim, porque a gente precisa gerar um estado de oportunidade. Sim.
E o Estado precisa chegar realmente perto de quem mais precisa. É verdade. E muitas vezes essas pessoas têm mais dificuldade, sabe? De chegar até ao Estado, de forma geral, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é isso. Cuidar mesmo de quem mais precisa. Eu acho que a pauta da assistência social, ela precisa estar no guarda-chuva, assim, com muito carinho. Então eu vou aproveitar e vou dar essa alfinetada agora, assim, mais pro coração. Existe algum sonho pessoal da Manu, secretária de governo, que ainda não realizou e que gostaria de concretizar através da sua atuação pública? Aquele bem guardadinho, assim. Olha, eu sou muito feliz, assim. Essa semana eu tava fazendo algumas reflexões, assim. O aniversário da Maria Luísa sempre mexe comigo. Sempre mexe comigo. E logo hoje... Os olhinhos já ficam vermelhinho. Fica vermelho, né? Maria Luísa, parabéns. Eu não esperava chegar onde eu cheguei, né? Eu vim... Minha mãe é professora. Meu pai é servidor público, motorista de lá. E assim, por toda a história que eu construí lá na minha cidade, chegar hoje, estando no governo como secretária de governo, eu tenho que agradecer muito. De poder participar desse momento de tantas ações aqui dentro do estado do Espírito Santo, né? Mas eu ainda, no meu coração, eu acho que eu ainda posso me dedicar mais pelo estado, sabe? Acho que esse momento de posicionar o estado do Espírito Santo a nível nacional, eu não tenho dúvida que é a pauta que está movendo meu coração. Nesse momento, é a pauta que está movendo meu coração, é o sonho que tem guardado no meu coração. E eu sei também o momento que Deus reserva, né, pra gente, né? Mas Ele também dá os caminhos. Então, Deus está indicando um bom caminho agora e eu acho que eu tenho condições de contribuir muito para a pauta nacional do Estado. Eu tenho certeza. Manu, como é manter Maria Manuela, pessoa física, equilibrada, quando a Maria Manuela, gestora pública, demanda tanto? Olha, equilíbrio. Olha, eu posso confessar? Pode. Nossa, às vezes preciso de muito equilíbrio e eu tenho que cuidar dessa parte, porque eu sou muito tinhosa. Nossa, é dos baixinhos. Eu quero fazer tudo muito rápido. Nada pode ficar para amanhã, então assim, porque senão à noite a mente começa a trabalhar e aí eu fico louca para amanhecer o dia para concluir aquilo que eu não concluí. Então assim, é uma parte que eu preciso trabalhar muito para manter o equilíbrio daqui para frente, mas a gente vai também adquirindo uma certa maturidade com o tempo, né? Eu ainda estou nessa fase de adquirir essa maturidade. E eu acho que estar ao lado de pessoas com nível de conhecimento, como tem o governador ali na tarefa do dia a dia, e o governador leva a sua trajetória de forma muito tranquila e feliz. Eu estou começando a tentar buscar essa tranquilidade, sabe? Para viver uma vida feliz. Eu acho que o que a gente faz, o que a gente conquista, a gente tem que agradecer, tem que gostar daquilo que faz. É duro, é difícil. Tem dia que a gente levanta e fala assim, meu Deus, é isso mesmo? Eu olho muitas vezes para as minhas colegas e falo assim, gente, mas eu fui para uma profissão que não seria a profissão de estar na vida pública. Por que eu escolhi a vida pública? Às vezes a gente faz essas reflexões, mas porque tinha alguma coisa, eu sei que tem alguma coisa e eu acho que é isso, é o servir mesmo. É o dom de servir, é o dom de fazer, é o dom da entrega, né? De saber ouvir. A gestão pública, para a gente realizar, a gente precisa saber ouvir. Então, eu tenho feito esses exercícios, mas não é fácil, não. Eu acho que, na verdade, não foi a Manuela que escolheu a vida pública. Eu costumo dizer assim que Deus, é como você falou um pouquinho mais cedo, Deus ele vai trilhando os caminhos. Então, eu acredito que se você está onde você está, é porque, e ainda não acabou, Deus tem um propósito maior na sua vida, Ele te levou a este patamar, a este lugar, te fez crescer de vereadora, prefeita e agora secretária, por isso Ele te preparou, Ele te moldou, né? E é de certeza, o que eu costumo levar para a minha vida, é para ser ponte na vida das pessoas, unir pessoas e não separar. Então, acho que é por isso que a Manuela está na vida pública e ela vai continuar, não vai sair não. Que bom. Manu, qual conselho você daria para jovens mulheres capixabas que admiram a sua trajetória assim como eu e querem seguir caminhos similares?
não sei se eu vou seguir a vida pública, mas quero seguir caminhos assim, guerreiro como o seu, determinada, com foco. Qual a mensagem que você dá para essas mulheres? Resiliência. Manter a nossa delicadeza, porque eu acho que ela nos conduz por caminhos brilhantes. Eu acho que é tão bom, eu falo que é tão bom ver mulheres empoderadas, sabe, assim, ocupando um espaço como o seu, né? Eu olho, é tão assim, eu olho e falo assim, gente, olha que legal, tem uma mulher ali à frente conduzindo, né? Tantas ações brilhantes, tem uma mulher assim por trás. Eu acho que é resiliência mesmo. E não é um ambiente que não nos cabe sim. Imagine só para tomar uma decisão de uma construção. Eu sempre falo isso de uma creche. Só vai dizer da importância dela alguém que precisou desse serviço. Verdade. Alguém que é mãe, que entende como que é a tarefa de ser mãe, de ter que trabalhar, qual a oportunidade que você vai deixar o filho para ser bem cuidado, né? Então, assim, tem a saúde da mulher. A gente só pode falar daquilo que a gente vive, que a gente conhece. Então, assim, a política é um espaço que precisa que nós estejamos unidas e fazendo parte dela. Em cada cantinho que nós estamos, nós precisamos fazer parte dela. Precisa daquele toque feminino. É isso. E nós somos boas de conduzir boas pautas. É verdade. O nosso debate é muito importante, é muito bom. É verdade. Se tivesse que escolher um tema musical para a sua gestão, qual seria? Algo épico como uma trilha de filme? Ou prefere algo mais sutil? Algo mais sutil. A Manu não para, corre, toda hora tá no canto e mais sutil, não acredito. Mas é porque, sabe, a hora que precisa, assim, eu vou precisar respirar. Sabe? Aquele canto do pássaro, assim. Eu gosto muito de som da natureza. Assim. Eu vi outro dia. Eu acho que me faz... Nossa, e assim, o som do mar, o som da natureza, do pássaro, do balanço das árvores. Eu acho que isso me encanta. O cheiro da folha do café, da flor do café, isso me encanta. Eu acho fantástico, assim. Eu gosto muito de sentir, sabe? Quando chove aquele pouquinho, aquele cheiro de terra molhada que vem. Então é bem calmo. É isso, eu acho que é. Mas tem o mar também, aquele barulho intenso na noite. Então, eu acho que é essa mistura, sabe? Essa mistura, assim. O vento, tem coisa melhor, assim... Que você cedinho ouve o barulho do vento. Eu acho que é isso, né? É isso que define a tranquilidade e o equilíbrio da Manu. Eu acho que sim. Ajuda muito. Ajuda muito. Manu, dizem que as mulheres são multitarefas por natureza. Na Secretaria de Governo, quantas abas ficam abertas simultaneamente na mente da Manu durante o dia de trabalho? Nossa. Pelo menos 11 abas. Meu Deus! É porque, assim... E outra coisa, assim... Uma abre, só que ela só vai fechar à tarde. Porque, às vezes, durante o dia, eu vou voltar nela 2, 3, 4 vezes. Então, assim... É uma secretaria que exige da gente tratar de todos os temas do governo, né? De forma transversal. Então, você fala da segurança. Daqui a pouco, você está falando do meio ambiente... Daqui a pouco você está falando das ações internas mesmo de governo, da parte de gestão financeira, de investimento, você está pautando com o município, você está ouvindo a demanda, né, da sociedade civil organizada. Você tem que estar pensando nos projetos que serão executados, você tem que fazer a coordenação geral, então... Por isso que você não dorme, mulher. Manu, você já é advogada. Aí é secretária de governo. Aí dorme e fica assim, doutora, como é que tá meu processo? Doutora, meu processo... É assim que a gente fica, tá? Doido. Manu, o Espírito Santo vive um momento de transformação, economia social. Qual é a sua visão para posicionar cada vez mais o Estado não apenas como corredor de exportação, mas como protagonista no cenário nacional? Esse momento chegou e está chegando. Eu não tenho dúvida vapor, né? Disso, a todo vapor. Não tem uma semana que o governador não tenha a pauta de receber novos investidores aqui para o Estado. E a gente vê isso assim em todas as regiões. Vou dar exemplo para você. Há tempos atrás, qual prefeito sentava à mesa do governador para tratar de abertura de polo industrial? Verdade. Hoje, nós temos diversos polos industriais que o Estado
criou a oportunidade de abrir nos municípios para levar empresas diversas. Então, assim, diversas mesmo, de todos os tipos de ramo. Então, assim, eu acho que nós somos, nesse momento, único no estado. E precisava, né, Manu, dessa interação entre o governo do estado com todos os prefeitos, essa comunicação para a evolução do próprio estado. Isso, eu disse que o estado já foi dependente da receita de arrecadação proveniente do petróleo, os royalties, né? E o estado rompeu esse paradigma. Hoje a maior fonte de receita nossa é o ICMS do comércio. Então, imaginem só, olha só como que o jogo virou. Sim. Isso porque o estado se organizou e a gente conseguiu fazer o que Rio não fez. Rio ficou altamente dependente da receita proveniente dos royalties do petróleo, não fez a gestão fiscal, né? Não teve equilíbrio fiscal das contas públicas. E nós estamos num momento diferenciado dos estados da nação que não fizeram a sua parte e o seu trabalho. Então, nós estamos vivendo esse momento hoje e certamente, assim, daqui para frente, a gente seguir esse caminho. Só crescimento. Que vai dar certo. É verdade. Se a senhora pudesse aposentar um problema crônico do Espírito Santo com uma canetada, qual seria? Lasquei agora. A saúde. A saúde? Olha só, nós saímos de um investimento em 2019 de 1.800, 1.900, estamos chegando a 5 bilhões. Nós estamos hoje aqui com o Complexo de Saúde Norte, que vai ser entregue em São Mateus, e também o Hospital Geral de Cariacica, né, que nós já estamos, né, aí no andamento da obra muito adiantado, né? Mas é um desafio para qualquer gestor público. Melhoramos muito, passamos pela pandemia com muita segurança daquilo que nós estávamos fazendo, porque nós optamos, ao invés de abrir hospitais de campanha, nós abrimos leitos, expandimos a nossa rede, né, de atenção. Então, assim, hoje a atenção básica de saúde, o Estado está fazendo um investimento forte, mais de 120 unidades sendo construídas neste momento no estado do Espírito Santo. Mas ainda assim é um desafio muito grande, muito grande. E o Estado, ele está vivendo uma forma diferente de governar, de fazer gestão na saúde, mas ainda assim a pauta é desafiadora. Falo isso, a pauta é desafiadora para os prefeitos, para o governador, porque imagine só quem passa por um processo de hemodiálise. Sim. A gente não consegue abrir clínica de hemodiálise em todas as cidades do estado. Então, a gente precisa trabalhar abrindo polos para o cidadão chegar mais perto da onde a gente consegue chegar com a saúde. Isso traz um investimento novo. Uhum. Então, assim, a gente precisa chegar com a consulta e exames especializados numa rede ampla, mas isso também tem um custo novo. Então, assim, é o desafio de equilibrar a receita e a despesa e melhorar um sistema que, na verdade, assim, é castigado. É castigado. É difícil. Estamos fazendo. Tem muita entrega por aí. Mas eu acho que o maior desafio é a saúde e a segurança. Porque a segurança também, quando a gente senta, assim, o governador coordena presencialmente o Estado presente, né? Mas é uma pauta que está dentro de casa. Sim. Feminicídio. Sim. Crimes de proximidade. E aí, assim, é convivência, Sim. né? É um ambiente familiar, muitas vezes, né? E agora nós estamos enfrentando outro desafio, mortes no trânsito, que superou o homicídio. Então, imagine só, olha que eu falo assim, o que nós precisamos coordenar? Então, a pauta de segurança também é uma pauta desafiadora para a gente. Né, nós estamos com maior investimento, realizando na história do Estado do Espírito Santo também na segurança, alcançamos os melhores resultados, mas ainda não é aquilo que nós desejamos. Com todo esse esforço, a gente tem, como eu disse aqui, os crimes de proximidade para a gente é um desafio tremendo. Tremendo. Porque a ideia é reduzir, né? E não aumentar, isso. Mas as pessoas estão intolerantes, né, Manu? Intolerantes. O governador sempre fala isso. Intolerantes. Precisamos cuidar dos nossos jovens e das nossas crianças, dar oportunidades, porque também ali nós temos um problema com essa juventude, tanto que nós temos o programa do CRJ para resgatar essa juventude, a força da juventude, inserir a nossa juventude no mercado de trabalho, buscar esses jovens. É um papel conjunto, Estado e municípios, que nós precisamos fazer muito forte. E eu acho que é isso, o maior desafio nosso é isso, assim, romper com essa intolerância, sabe? É verdade. É um desafio, né? O registro do Estado com
com feminicídio é muito, muito grande. É triste dizer isso. É muito triste Sim. dizer isso. Então, é uma pauta que a gente precisa a todo tempo cuidar, fazer, mas entender esse ciclo também. Eu falo que as mulheres precisam saber que elas não precisam estar nesse ambiente. Passar por isso. Elas não precisam estar nesse ambiente, elas não precisam passar por isso. Busca acolhimento, Sim. né? Então, a gente precisa empoderar essas mulheres para sair dessa linha de colisão também. Para que elas tenham força, Para que né? elas tenham força para sair, né? É duro enfrentar isso, mas é uma tarefa. É verdade. Nossa. E eu até fiquei assim. Manu, tantas secretarias por onde passou, qual deixou a marca mais profunda na sua forma de ver a gestão pública? E qual foi a mais dura que aprendeu? Nossa. A mais... Ai, cada uma deixou uma marca diferente. Assim, eu acho que tudo isso que eu falei aqui, que eu vivi, cada uma deixou uma história diferente. Eu precisei buscar um aprendizado diferente. Porque assim, na prefeitura, de uma forma, eu estava ali liderando o processo direto, né? Então, assim... foram inúmeras ações, momentos difíceis, mas com ações e resultados que foram entregues. Eu tive a oportunidade de passar pela Amunis, então me deu condição de conhecer mais os municípios na sua parte operacional e técnica, né? Então convivi muito com esse ambiente operacional e técnico, né? Mas sem dúvida, eu acho que agora a Secretaria de Governo para mim foi a mais desafiadora. Num certo momento na minha vida, quando o governador me fez o convite, eu disse sim. Eu fui para casa e falei, meu Deus, será que eu estou preparada para isso mesmo? Será que eu não devia ter falado não, esperado mais um pouco? E eu fiquei muito em dúvida pelo medo de não conseguir mesmo atender o que ele tinha colocado como desafio na mesa. Espero estar atendendo, né? Está atendendo. Espero estar atendendo. Manu, a gente está caminhando para o final, mas antes de encerrar eu quero fazer 2 perguntas para você. Mas antes eu quero te agradecer pelo seu tempo, você ter vindo aqui contar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho dos projetos. Eu sei que a sua agenda é uma loucura. Nem o vinho, mulher. Eu tô atrás... Olha, eu vou pegar a garrafa e a taça e vou atrás de você. Não, eu sei que é uma correria tremenda, mas eu sei que no cantinho aí sempre tem espaço para os amigos. Mas meus parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Muito obrigada por você estar aqui. Que Deus abençoe infinitamente a você, o seu trabalho, a toda a sua equipe que está com você, a sua família que te apoia, porque não é fácil ter uma mãe secretária de governo que está aqui agora, mas amanhã já está lá em Alto Rio Novo. Então, assim, meus parabéns. Falaram pra mim bem assim que o céu é o limite, mas na verdade que pra você nem o céu seja o limite. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho. É tão bom saber que tem pessoas como você que acolhe. A gente sempre vai lembrar dessa palavra de carinho nos momentos difíceis que a gente tem aí pelo caminho, pela frente, pela estrada. Eu agradeço profundamente a oportunidade. A gente fica emocionada quando para um pouquinho para falar da história da gente. Lembrar, né? Lembrar, porque o dia é tão corrido, as tarefas são tantas. E muitas vezes a gente é consumida assim, pelas tarefas diárias. E aí, quando a gente para, porque a gente começa a fazer reflexão de tudo aquilo que a gente passou, enfrentou e vivendo esse momento hoje, compartilhando com pessoas como você. Obrigada, né? Essa história muito legal. Tava com muito medo, gente. Tava muito gelada aqui, eu tenho que confessar. Manu, em poucas palavras, qual é o seu recado para o povo capixaba sobre o que podemos esperar desta gestão incrível e desta mulher que dedicou a sua vida a servir o Estado? Muito trabalho. Muito amor e paixão pelo Estado do Espírito Santo, muito amor e paixão pelas pessoas, pelos capixabas. Assim, eu quero me dedicar muito, muito a defender o Estado, trabalhar pelo nosso Estado. Eu sei que a gente tem um papel fundamental, uma missão, que é cuidar das pessoas e promover esse Estado que é lindo demais. E eu abracei essa missão desde sempre, né? A vida me levou por esse caminho com a missão de servir e eu vou continuar servindo ao povo capixaba muito, se assim a população me permitir, Deus conduzir o nosso caminho. Vai sim. E agora a última, né? Manu, quando olhar para trás, daqui a muitos anos, como gostaria de ser lembrada pelos capixabas?
Alguém que fez muito, entregou muito, trabalhou muito, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que esse é o exemplo que eu quero deixar, assim, em cada lugar que eu passo, eu quero deixar uma boa história, uma história de dedicação, de trabalho, que depois as pessoas me abracem e possam lembrar de tudo aquilo que eu consegui deixar pelo caminho, com boas ações. Eu acho que é isso. E vai deixar, já tá deixando. É isso. Manu, meu amor, mais uma vez, muito obrigada. A gente encerra aqui. Minha gratidão, tá? Por você estar aqui hoje. Deixo o convite já para voltar mais vezes. A casa está aberta, as portas estão abertas. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Um beijo. Meu coração e de todos que nos acompanharam. Pessoal, vocês que estão acompanhando de casa, que ainda não segue o canal, ativa o sininho aqui, siga e não perca nada. Beijo, tchau, tchau.